Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a Marcele Bronzoni. Ela é de São Paulo, ela é formada em enfermagem, mas hoje ela trabalha como gerente de produto na área de tecnologia e ela também dá uma mentoria profissional para enfermeiros. Apesar de ela não ser de Blumenau, né? Eu acho que ela tem uma grande contribuição aí para dar para a gente, porque ela tem uma trajetória profissional muito interessante e que foge um pouco do comum, do esperado para a área de enfermagem. Então, bem-vinda, Marcele, muito bom ter você aqui com a gente hoje. Por favor, se Obrigada, apresente. Heloísa. Heloísa, muito obrigada, né, primeiro pelo convite de estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória com vocês. Estou muito feliz pelo convite. Não sou de Blumenau, mas assim, já estive aí muitas vezes a trabalho e também no Sul a passeio diversas vezes, quase a minha vida inteira. E estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Então, como a Heloísa já disse, eu trabalho como empreendedora, né, com as minhas alunas na mentoria profissional para enfermeiros. Também tenho uma consultoria para processos clínicos com algumas clínicas aí que eu estou coordenando. E também sou gerente de produto de uma empresa de saúde aqui em São Paulo. Acabei de voltar para o Brasil, né? Voltei para o Brasil esse ano, depois de um tempo que eu passei em Dubai. Eu era gerente de pré-vendas de uma multinacional e acabei tendo um burnout, decidi voltar para o Brasil e começar tudo de novo. E acho que é isso, né, que a gente vai compartilhar um pouco, né, tanto de carreira quanto recomeçar e como fazer tudo isso. Mas então tá, então vamos começar lá do comecinho da tua carreira, né? Uhum. Quando que você decidiu que ia fazer enfermagem e por quê? Então, eu queria ter uma história muito bonita, assim, tipo, ai, amava a enfermagem, era a carreira dos meus sonhos e blá, 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 mas não. Quando eu estava no colegial, a gente tinha um acordo lá em casa que os meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade, então eu teria que fazer uma faculdade pública. Lá no colegial, né, no ensino médio, eu nem sei como as pessoas falam agora, né? Já faz tanto tempo. E eu queria ou jornalismo ou medicina. E acaba que na medicina tem toda essa questão do glamour, né? Dinheiro, e aí é médicos, tem um doutor na família. E aí eu acabei optando por tentar medicina. Acontece que eu estava fazendo 2 anos de cursinho já, não tinha conseguido passar, e eu optei por tentar o curso de enfermagem. E o meu plano inicial, entrando na enfermagem, era fazer o curso de enfermagem e continuar prestando vestibular para medicina. Acontece que logo assim, de cara, no primeiro semestre da faculdade, eu já vi que eu não gostava de enfermagem, eu não queria trabalhar com aquilo e que eu também não gostava de medicina. Então foi bem frustrante, assim, foi uma época que eu não sabia o que fazer. Então foi assim que eu comecei na enfermagem. Entendi, mas o que não te agradou, assim? Foi essa questão do lidar com o corpo humano? Olha, eu não sei, assim, eu não gostava de nada. Eu não gostava do hospital. Eu achava que eu gostava do hospital, que eu gostava de paciente. Eu gostava de paciente, mas eu não gostava de fazer procedimento, eu não gostava da rotina, eu não gostava das coisas que, sabe, a vivência mesmo, a experiência, não eram coisas que eu usava o que eu acreditava que eu era boa. Então eu sempre fui de, nossa, falar muito, de gostar de escrever, de gostar de ler. Daí eu fiz, nossa, eu não uso nada disso na profissão, sabe? Então eu acho que foi muito isso de não me identificar com nada mesmo. Uhum. Então você não voltaria a trabalhar na área da saúde, assim, com Hoje pacientes e tal? eu não voltaria, lógico que a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Mas assim, trabalhar com beira-leito, assistencial, eu não vejo que eu tenho umas habilidades necessárias para isso. Eu acho que foi muito importante quando eu trabalhei, mas eu não me vejo fazendo isso de novo. Uhum. Eu vi que você até trabalhou com pacientes assim de oncologia, né? Que eu vi ali que você fez um Sim, período de estágio, acho que foi.
E eu até ia te perguntar, assim, como é que era lidar com o emocional, né? Porque a gente sabe que oncologia, câncer é um negócio muito complicado, é muito difícil, né? Porque você ali trabalhando com os pacientes, você acaba tendo contato com a família também, né? E podem ocorrer Sim. eventuais perdas, assim. Então, como é que era a parte emocional dessa questão de trabalhar com saúde? Até para quem está pensando em Uhum. trabalhar com isso, saber, assim, né? Então, a minha história com a oncologia, ela também é um pouco longa, assim. Quando eu tinha 7 anos, o meu avô faleceu de câncer. Por sinal, ele faleceu aí em Santa Catarina, lá em São José. E quando ele faleceu, eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com crianças com câncer. Eu tinha 7 anos de idade e eu era assim, eu adorava pesquisar câncer infanto-juvenil, entender mais. Então, quando eu optei por fazer medicina, a minha vontade era ser oncologista pediátrica. Lá na faculdade, quando eu vi que eu não gostava de nada, o que eu fui buscar eram projetos em oncologia pediátrica que me fizessem, né, ter um pouquinho de ânimo durante a faculdade. E aí eu comecei o meu projeto de iniciação científica, que acabou sendo meu TCC também, e eu fazia uma pesquisa com pacientes oncológicos lá no GRAC, que é o Instituto de Oncologia Pediátrica daqui de São Paulo. Eu tinha livre acesso lá, até mesmo pela faculdade, e esse projeto, assim, me deu um super gás. E eu sempre fui assim. A oncologia pediátrica, para mim, ela era muito ok por como, assim, a criança lidar com o tratamento. Então, a criança leva tudo na brincadeira. A pediatria, ela tem um lado que você cuida tanto da criança quanto dos pais, mas parece que a criança, ela tá bem mais propícia a ter melhora, a levar as coisas num sentido mais leve. Então, eu gostava muito da oncologia pediátrica. Quando eu fui para o Oswaldo, eu não sabia em qual área que eu ia ficar. E aí eu acabei sendo mandada para uma área de oncologia e fase final de vida. Só que eu nunca tinha tido muito contato com oncologia adulto e eu dizia que eu não gostava. O adulto, realmente, eu acho que o adulto ele chega a ser até mais manhoso do que a criança, sabe? Tipo, mais mimimi, assim, de ai, tá doendo. A criança, ela quer se mostrar muito forte. O adulto, não. Eu acho que é o momento que ele realmente quebra as barreiras para realmente falar que não tá bem. Assim, era uma unidade de internação que realmente a gente recebia pacientes que eles iam entrar com sedação para a fase de falecer mesmo. Então, era muito assim, eu não tinha muito um mecanismo de como lidar com isso. Eu fui aprendendo na prática, assim, era uma fase da minha vida que eu estava um pouco estragada, assim, porque os meus pais tinham se divorciado, então eu acabava descontando, não descontando, mas o trabalho era muito meu refúgio. Eu gostava muito dos pacientes, gostava muito da equipe. O problema é que chegava num ponto que você se acostuma com a morte. Então, você começa a falar, ah, tudo bem, ele vai morrer mesmo. E aí você fala, nossa, que ser humano que eu tô me tornando, né? Eu já tô acostumada que alguém vai morrer. Mas, né, a única certeza da vida é a morte. Então, eu acho que eu lidava de uma forma natural, assim, mas para alguns pacientes era muito dolorido. Uhum. É, eu imagino. E assim, tendo vivido esse tempo aí, né, nessa rotina de hospitais e tal, e conhecendo vários colegas na área, né, o que te motivou a formar essa mentoria para profissionais de enfermagem? É, eu, por ter uma carreira muito diferente, né, em diversos momentos vieram amigos, colegas, né, conhecidos me perguntar: poxa, que curso eu faço? Que pós-graduação eu faço? Faço inglês, faço um curso de oratória, de comunicação. E eu acabava dando assim vários conselhos, né, para essas pessoas que vinham conversar comigo. E aí, com todo esse contexto de, nossa, eu tinha saído da empresa que eu estava trabalhando, voltei para o Brasil e eu ia tirar um tempo sabático. Só que aí chegou pandemia e tudo mais, eu estava cansada de ficar em casa sem fazer nada. E foi nisso que eu falei, eu vou, né, tentar monetizar esses meus conselhos de alguma forma.
sentei uma tarde, estruturei todo um cronograma para o programa de mentoria, comecei a buscar ferramentas, assim, tanto de coaching quanto de desenvolvimento de carreira, como que a gente arruma o LinkedIn, como que a gente arruma o currículo, porque às vezes os profissionais de saúde, principalmente na enfermagem, eles acham que essas coisas são só para o mundo corporativo. Mas não, todo mundo, todos os hospitais estão buscando pessoas dentro do LinkedIn, o pessoal revisa, assim, currículo, não é só a questão de como você lidar com as coisas na prática, mas é também como você se vende. Então, eu quis trazer muito isso para a mentoria mesmo. E também mostrar para os enfermeiros que existem muitas outras áreas de atuação além da assistência. Então, hoje no Brasil, isso não é tão comum. Mas lá fora, tem muito enfermeiro trabalhando com tecnologia, trabalhando com pesquisa, trabalhando com qualidade, trabalhando em empresas, seja farmacêutica, seja de equipamento, seja de diagnósticos por imagem, suporte à decisão clínica. Então, trazer esse contexto para o nosso público daqui, que às vezes não tem isso tão palpável. Então, essa que é a minha principal missão aí no programa de mentoria. Uhum. Legal. E agora falando um pouco dessa questão de trabalhar fora e tal, né? Que você disse que tem muita oportunidade para os enfermeiros. Que tipo de qualificação você diria que a galera deveria correr atrás enquanto ainda está na faculdade? Assim, por exemplo, um idioma ou desenvolver alguma habilidade, assim, o que você considera que é importante já ir pensando enquanto está no curso? Eu acho que, assim, com certeza a questão do inglês é primordial. Não é só você falar que fez um curso de inglês e colocar lá que, eu tenho inglês. É realmente você falar, saber se comunicar, conseguir se expressar, lidar com situações difíceis. Então, realmente, viver contextos de trabalho na língua inglesa, isso sem dúvida seria, assim, a base. E eu acredito que cursos de desenvolvimento pessoal, comunicação e oratória, assim, são os mais importantes para qualquer área, porque a gente vai trabalhar com comunicação em qualquer setor que a gente for se desenvolver e for atuar, né? Então, isso é muito importante. Uhum. E assim, você saiu de um ambiente de hospital para um ambiente de escritório, né? Qual foi assim a maior Sim. diferença que você sentiu nesses ambientes, assim, de ir para uma área para outra completamente diferente, que é a tecnologia? Então, para mim, o que teve mais diferença foi que eu tinha uma rotina muito bem estruturada quando eu trabalhava no hospital. Então, eu pegava o plantão da tarde, ia lá, tinha minha equipe no hospital, tinha meu uniforme, tinha os meus pacientes que eu era responsável. E aí, quando eu fui para esse contexto do mundo corporativo, numa multinacional, primeiro que a sede da empresa era em Blumenau e eu era a única do time em São Paulo, então eu trabalhava de home office. E esse começo do home office para mim foi muito difícil, porque eu não era acostumada a ficar em casa o dia inteiro, trabalhando sozinha, eu não tinha muito contato com as pessoas, então pensa, antes eu tinha contato com 15 pacientes, 5 funcionários que respondiam para mim, e aí do nada ficar em casa sozinha, eu e um computador, foi assim bem disruptivo. E eu trabalhava manipulando pessoas, né? Literalmente, manipulando no sentido físico da palavra. E eu passei a manipular um computador, um software. Então, é completamente diferente. Eu lembro que quando eu comecei na minha antiga empresa, eu pensava, bom, quando eu estava com paciente, se eu fizesse alguma coisa errada, alguém podia morrer, né? Então, agora ninguém morre, o computador só quebra. Esse era o meu lema. Eu ficava um pouco mais tranquila. Uhum. Mas só para quem está assistindo a gente entender a tua relação com a tecnologia um pouco, né? Você trabalhava em um hospital, né? Tem a formação em enfermagem e esse software, essa empresa de tecnologia que você foi trabalhar era para dispositivos médicos, certo? Era uma empresa que cuidava desse software, né? Era dona e proprietária desse software. E aí, em uma visita do hospital, os líderes da empresa estavam lá. Eu acabei fazendo uma apresentação de como funcionava esse sistema para eles e acabei sendo, né, convidada a trabalhar na empresa, né? Fiz todo o processo seletivo e depois eles me convidaram para trabalhar com eles.
Que legal, olha só, foi uma coisa bem inesperada, então, né? Uma coisa assim Sim, que eu legal. falo que as oportunidades elas aparecem, né? E a gente precisa estar disposta a encarar ou não, né? Uhum. E tem que estar preparado também, né? Não Sim, adiantava querer aprender alguma coisa nova ali na hora, a gente tinha que estar preparado. E sim. assim, falando de estar preparado, né? Que tipo de qualificações você foi buscar quando você mudou de área, né? Ou até agora, quando você comentou ali que foi atrás de umas informações sobre coaching, né? Gestão de carreira. Que tipo de formações, assim, questão de soft skills também que você foi atrás quando teve essa transição de carreira? Eu acho que quando a gente fala assim da questão de soft skills, as que foram mais importantes para mim, tanto quando eu mudei para o mundo corporativo, esse ambiente de tecnologia, quanto quando eu fui para Dubai e até agora quando eu voltei, com certeza eu diria que comunicação, né, você lidar com situações difíceis e conseguir se comunicar diante de determinados conflitos e problemas, persuasão, porque eu trabalhava muito no time de vendas, então você conseguir explorar esse lado com o cliente é bem difícil. Proatividade. Proatividade é uma coisa que se fala muito, mas assim, é você realmente se mostrar disponível a fazer alguma coisa, a estar presente, a fazer parte, mesmo que aquilo não seja a sua atividade, não seja parte do seu contexto, assim, seja proativo para aprender coisas novas e se desenvolver. E eu acho que essas são as principais, assim, que eu me lembro. E no contexto de hard skills, que foram mais importantes para mim, com certeza o inglês é a fundamental para todo mundo. E hoje eu vejo que o meu curso de enfermagem ele foi muito importante até para eu atuar em tantas áreas diferentes e montar a minha própria empresa e tudo mais. Uhum. E como que foi essa tua mudança para Dubai, assim? Primeiramente, como que você acabou indo para lá, né? Se foi pela Uhum. empresa, como é que foi? E como é que foi a tua adaptação, assim, um país completamente diferente, né? Aquele choque cultural, como é que foi? Uhum. Bom, primeiro que quando eu entrei na empresa, eu entrei em 2014, eu era responsável pelo time do Brasil, e aí a gente começou a dar início aos negócios internacionais. E aí em 2015 começou um comitê, né, para montar um time internacional, e eu fui uma das pessoas que ficou responsável por esse time internacional também. Eu era, né, consultora de pré-vendas desse time internacional, e lá em 2015 que eu comecei a desenvolver mais relacionamento, mais essas reuniões. Em 2016 eu comecei a viajar. Então aí entraram Europa, Oriente Médio, aí depois no finalzinho é que veio Austrália, Nova Zelândia, Japão. Então eu já estava tendo um relacionamento com diversas culturas e diversas pessoas desde 2015. Então eu já estava praticando isso há um tempo. Quando eu mudei, eles me ofereceram a proposta em 2018, porque eu estava com uma rotina de viagens muito intensa e as coisas no Oriente Médio estavam encaminhando muito bem. A gente precisava de uma pessoa que estivesse lá fisicamente para tocar alguns projetos e até para começar a equipe que a gente teria lá. E foi por isso que eu fui convidada a morar em Dubai. Quando eu fui para Dubai, esse contexto assim profissional ele já estava mais desenvolvido. Então, eu até já conhecia a equipe que estava trabalhando comigo lá, porque eu já tinha viajado com eles, já tinha convivido com eles em diversos outros momentos. O que pesou mais para mim na mudança foram questões pessoais mesmo, de, nossa, primeira vez que eu morei sozinha, então isso eram coisas mais complicadas para mim. Mas a adaptação profissional foi até que ok, assim. Uhum. E assim, muito se fala no Oriente Médio nessa questão da mulher, né? Porque lá a Uhum, gente sabe que tem alguns países que é realmente complicado, sim. assim. Como é que você se sentia lá, assim? Você tinha que tomar algum tipo de cuidado? Você se comportava de forma diferente? Eu lembro a primeira vez que eu fui para a Arábia Saudita, que foi em 2016, a gente recebeu um treinamento na empresa de como se comportar,
quais eram os assuntos proibidos no país, né? Na época, as mulheres não podiam dirigir. Então, era um assunto proibido. Era tipo falar de política atualmente no Brasil, assim. Você não poderia abordar esse assunto, porque senão ia dar confusão. E na Arábia Saudita, a gente tem que usar a abaia, que é aquela roupa toda preta. Em determinados momentos, a gente tem que usar o véu. Foi uma experiência muito rica. E realmente tiveram algumas situações que você vê que é realmente cultural, assim. Tem homens que eles não admitem conversar assuntos de trabalho com mulher. Então, eu já tive reunião que o cara não, né, o diretor não olhava na minha cara e eu era a única pessoa que tinha lá para apresentar. Era tipo, o que tem para hoje para você, amigo? Mas assim, eu lidava de uma forma que às vezes eu levava muito na esportiva. E realmente você entender que, poxa, é cultural, eles vêm com uma herança histórica disso muito, muito consolidada. Não é uma coisa que adianta a gente lutar e tentar, né, vai dar murro e ponta de faca. Então, é entender o lado deles, que é realmente cultural, e como você está no ambiente deles, se portar de acordo com o que eles esperam e que eles buscam. Em Dubai é um contexto bem diferente, assim, porque é um país, é um emirado, né? Os Emirados Árabes é um país onde a gente tem 85% de pessoas não são dos Emirados Árabes, são expatriados. Então é super globalizado, pode usar biquíni, pode sair com roupa normal. Claro, em determinados ambientes, tipo no shopping, que é um ambiente fechado, às vezes eles podem te chamar atenção, mas é bem mais tranquilo. Uhum. Legal. Assim, acho que aqui no Brasil a gente nem tem, assim, algo que... Aqui no Ocidente, né, em geral, a gente nem tem algo para comparar com essas tradições que eles têm lá, né? Então, pra gente, às vezes parece muito absurdo, mas eles realmente, para eles, tudo aquilo faz sentido, né? Então, deve ser um choque muito grande a gente como ocidental, né? Chegar lá e tem que adaptar, né? Não tem jeito, assim, não é a gente que vai mudar tudo aquilo de uma hora para outra. Mas assim, você me parece uma pessoa bem multitarefas, né? Eu vejo que você cria conteúdo para o Instagram, você tem essa empresa, você trabalha formalmente também como gerente de produto. E assim, você se considera uma pessoa generalista ou especialista? Assim, hoje, especialista em tecnologia, especialista em, sabe, em alguma coisa, ou você é mesmo multitarefas, generalista? Olha, talvez eu seja uma pessoa generalista ou talvez especialista em ser generalista, porque realmente eu consigo tocar várias coisas diferentes. O que eu vi é que eu consegui convergir muito as coisas. Então, eu usei muito a minha graduação de enfermagem para convergir as minhas outras, né, vertentes, assim. Então, eu uso a enfermagem no meu programa de mentoria, eu uso a enfermagem e a minha pós-graduação em gestão da qualidade em saúde para as consultorias que eu presto, e toda a minha experiência, tanto em enfermagem quanto em administração e no mundo corporativo, hoje toda essa bagagem eu carrego para dentro desse mundo da inovação em saúde. Então, eu diria que eu diria que eu sou especialista em inovação em saúde, talvez, que é uma coisa que eu já trabalho há muito tempo, que eu busco muito, que eu já estou mais vivenciando o contexto, mas com certeza eu acho que eu tenho um perfil generalista que busca sempre inovar e estar com diferentes atividades. Uhum. E antes você comentou que quando você estava em Dubai você teve um burnout, né? Que é uma síndrome causada ali por excesso de trabalho, cobrança. Hoje, né? Com tanta coisa para fazer, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, como você faz para manter o equilíbrio e evitar que essa situação se repita? Eu sempre lembro do contexto que eu estava vivendo, assim. Muita gente me pergunta, você teve um burnout porque você estava em Dubai. E realmente não foi Dubai, porque eu gostava muito da minha vida e da experiência que eu estava tendo lá. O problema foi realmente o trabalho, assim, porque
já era uma coisa que eu queria coisas diferentes, queria coisas novas, buscar novos desafios. Era muito tempo fazendo a mesma coisa e isso estava me incomodando. E várias outras situações que aconteceram no contexto de trabalho, assim, muitas viagens, uma rotina muito difícil, que me fizeram, né, desenvolver o burnout, ter um burnout e acabar optando por pedir demissão. Hoje em dia, eu tentei criar algumas barreiras, assim, na minha vida. Então, o meu trabalho, né, formal, CLT, eu trabalho das 9 às 18. Depois das 18, assim, eu tento ao máximo não ter atividades desse trabalho formal, até porque eu acho que a gente não pode ser inflexível, porque com certeza, às vezes a gente vai ter uma demanda, precisa ficar até mais tarde, ou precisa entrar mais cedo, ou não vai conseguir ter o horário de almoço, e eu acho que a gente tem que entender esses contextos. Mas hoje eu tento estabelecer limites assim sólidos para mim e para a empresa. E eu também trabalho numa questão muito de saber falar não. Então, não, hoje eu não posso, não, hoje eu tenho compromisso. Uma coisa que eu aprendi muito é que ninguém precisa saber qual é o seu compromisso. Às vezes o seu compromisso é ficar sentada sem fazer nada, mas é o seu compromisso. Então, isso são coisas que eu desenvolvi. Tenho um compromisso, ninguém precisa saber qual que é o seu compromisso. Mas também ser flexível com relação às demandas que podem surgir. Eu acho que o contexto de estar assim num emprego que eu não preciso viajar tanto, não preciso viajar, né, na verdade, também tem me ajudado muito nessa fase da minha vida. E eu estabeleço uma rotina assim de horários e de tarefas que eu preciso cumprir. Então, eu sempre estou com vários papéis, com tudo que eu preciso fazer, mas com certeza ter saído do ambiente que eu estava de trabalho foi o que mais ajudou nesse processo para eu melhorar. Uhum. E eu não sei assim em que contexto que foi essa mudança sua de Dubai para cá. Não sei se foi durante a pandemia do coronavírus ali. Eu ia justamente te perguntar sobre essa questão da pandemia, né? Ela afetou a tua carreira de alguma forma ou você conseguiu manter seus planos todos? Sim, eu tive burnout, né? Fui diagnosticada em outubro de 2019. E quando eu saí da consulta com a psiquiatra, foi quando eu falei, eu vou pedir demissão em maio de 2020. Então, esse era o meu plano. Tanto que eu estava no Brasil, voltei para Dubai e já até tinha comunicado às pessoas da empresa. Acontece que em janeiro de 2020, as coisas ficaram um pouco complicadas, né, dentro da empresa para mim, e eu acabei decidindo que eu iria pedir demissão em março. E aí, em março, surgiu todo esse contexto da pandemia. Aconteceu que eu vi que as coisas estavam meio estranhas, daí eu conversei com a empresa para a gente antecipar em uma semana a minha saída. E aí, o que aconteceu, assim, de mais grave foi que eu tive que desmontar minha casa e me desfazer da minha vida lá em Dubai em um dia, porque daí eu tive que voltar no último voo para o Brasil e foi uma confusão, mas deu tudo certo no final. E aí, voltando para o Brasil, o plano inicial que eu tinha quando eu havia decidido que iria pedir demissão era que eu ia tirar um ano sabático. Então, eu tive várias ideias. Primeiro, que eu queria fazer um mochilão, queria, né, ter mais tempo com a minha família, com os meus amigos. Então, eu estava com vários planos para esse ano sabático. E aí, eu cheguei no Brasil, contexto pandemia, a pandemia não passava, tudo fechado. E aí, eu falei, poxa, eu vou ficar aqui sem fazer nada, né? E eu comecei o programa de mentoria. Nisso, eu comecei a cogitar a ideia de voltar a trabalhar. Surgiram algumas oportunidades, mas eu estava bem inflexível com relação aos valores que eu buscava para mim dentro de um novo trabalho, até que surgiu essa oportunidade que realmente convergia muito com o que eu estava buscando e eu decidi aceitar. Uhum. Mas Legal. eu acredito muito que essa questão da pandemia, muita gente está falando, 2020, isso, que aquilo. Gente, é a questão de você conseguir se adaptar às coisas adversas que podem acontecer, né? Isso também é uma soft skill muito importante, né? Você ter essa questão de resiliência, você conseguir mudar os seus planos e entender, tá bom, eu não posso fazer aquilo que eu tinha planejado,
o que eu posso fazer dentro do ambiente que eu tô? Como que eu posso mudar? Então, isso é muito importante também. Uhum. Eu acredito que muita gente se viu com a rotina muito bagunçada, né? Muito diferente do que estava acostumado, assim. Principalmente quem está trabalhando home office, quem era acostumado a sair todo dia, né? Pegar o carro, pegar o ônibus, ir para a faculdade, de repente tudo ficou online e é só dentro de casa e pronto, é aquilo. Então, às vezes, pequenas coisas da rotina as pessoas deixaram de fazer, assim, tipo, sentar e tomar um café da manhã na mesa, sabe? Não, Exatamente. já pega lá um pão, já come na frente do computador, já começa a trabalhar, sabe? Então, essa questão Sim. de rotina eu vejo que realmente ficou muito complicada. E agora eu queria saber como é que é a tua rotina, como que você faz para manter a sua produtividade aí todo dia? Bom, eu sou uma pessoa que eles chamam em inglês de early bird, né? Que eu sou uma pessoa da manhã, eu acordo muito cedo. E eu gosto de manhã ter o meu momento, assim, o meu momento de realmente estar conectada comigo mesma, com Deus e fazer as minhas coisas. Então eu acordo entre 5 e 5 e meia. Mais ou menos a minha rotina é ter o meu momento de devocional. Eu sou cristã, então eu sempre faço uma leitura bíblica, tenho o meu tempo com Deus. Vou para academia, geralmente, eu faço algum exercício aqui em casa mesmo. Tenho um tempo, né, para brincar com meu cachorro. Eu gosto de tomar o meu café e ficar tranquila. Então, ou planejar coisas minhas, seja viagem, seja meu planejamento financeiro, ou seja, tipo, só rolar lá no Instagram, ou ler um livro. Então, mais ou menos das 5h30 às 8h30, eu gosto de ter um tempo para mim. É o tempo que eu falo, é o meu tempo de estar bem comigo, para depois disso dar início às minhas atividades. Então, mais ou menos de manhã eu uso para já arrumar algumas coisas das consultorias. Na hora, durante o dia, né, das 9 às 18, eu sempre estou trabalhando no meu trabalho. E à noite eu tento arrumar algumas coisas da mentoria. Se eu tenho alguma sessão com a aluna, eu agendo para a noite. Então, meu dia está mais ou menos organizado assim. Só que, assim, eu acordo muito cedo. 8h30, 9 horas, eu já não sei mais meu nome. Então, à noite também é um momento que eu descanso. Uhum. Tem que ter disciplina até para dormir, né? Hoje em dia. Com certeza. E assim, você comentou antes que você lê bastante, né? E qual que é o livro assim que você leu que você mais recomenda assim para as pessoas sempre que tem oportunidade? Olha, no momento é Pai Rico, Pai Pobre e Trabalhe 4 horas por semana. Com certeza, assim, foram os dois livros que fizeram eu enxergar que eu tinha potencial e capacidade de trabalhar com coisas novas e trabalhar menos em coisas que me dessem mais prazer. Então, esses dois livros, assim, são os tops, assim, da minha lista que eu realmente indico e que eu acho que eles dão uma virada de chave, assim, no nosso pensamento, na nossa cabeça, nos nossos planos, porque realmente foi o que aconteceu comigo. Então, são os meus favoritos. Uhum. O Pai Rico, Pai Pobre é mais voltado para o lado financeiro, né? Ele é mais voltado para o lado financeiro, mas ele fala muito de uma questão do livro, já vou dar spoiler aqui para vocês, gente, que é a corrida dos ratos. Que a gente fica num frisson, assim, de trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar conta, para trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar conta. E assim, cada vez você tem mais e cada vez você quer mais, e daí você precisa trabalhar mais. E ele dá uma virada de chave para você entender o que realmente faz sentido para você. Será que vale a pena você trabalhar tudo isso, para trabalhar para os outros, ganhar dinheiro para mostrar para os outros? Então, é muito legal esse conceito que ele traz. E o Trabalhe 4 horas por semana é do Tim Ferriss. Ele também tem um podcast que é bem bacana. E assim, ele dá uns insights assim de trabalho, de produtividade, que você fala, poxa, não é assim que a gente precisa viver, né? É muito legal. Uhum. O podcast do Tim Ferriss realmente é muito legal, né? Ele conversa com várias personalidades, assim, e Sim. realmente é muito bom para quem. É até uma dica para o pessoal que quer aprender inglês, né? Treinar o inglês e escutar ali o Com podcast. certeza, você escutar, mesmo você não tá praticando, você pega muitas palavras e você pega a questão do accent, né? Que é como falar cada uma das palavras, né? Você desenvolve isso.
Uhum. E assim, quem que é a pessoa que mais te inspira e por quê? Pode ser da Sim. família, pode ser alguém famoso. Bom, como eu já compartilhei com vocês, assim, eu sou cristã, então com certeza a pessoa que mais me inspira é Jesus, porque ele sabia por que ele estava aqui, ele tinha o propósito e a identidade dele muito bem definidos e assim muito bem baseados, assim, né, como uma base para consolidar o que ele estava buscando. E essa questão da identidade, ele sabia quem ele era o filho de Deus e ele não precisava provar nada para ninguém, ele não precisava provar quem ele era, ele fez o que ele tinha que fazer, e mesmo tantas pessoas não acreditando nele, ele continuou defendendo aquilo. Então, com certeza, ele é a pessoa que mais me inspira, assim. E é muito essa questão da gente saber quem nós somos e que a gente não precisa provar nada para os outros, né? Tipo, o que é nosso está guardado. Uhum. Legal. E assim, você tem algum hobby, alguma atividade que você faz de passar bem? Você comentou que tem um cachorro, né? Não sei se você mora É, sozinha ou não. bom, eu moro com a minha mãe atualmente. Eu tenho um cachorro, meu filho, Louis Vuitton, gente, ele é muito fofinho. Agora ele tá guardadinho lá na varanda para não me atormentar aqui. Ele é bem novinho, ele vai fazer 4 meses essa semana, então ele é um bebezinho. Uhum. E o que eu mais gosto de fazer atualmente, com certeza, é ficar com ele. Mas, assim, no meu tempo livre, gente, onde vão me encontrar? Na piscina do meu prédio, lendo um livro. Então, tomar sol, ficar na piscina, ler, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu gostava muito de ir pra praia, mas aqui em São Paulo não moro mais na praia, então é um pouco mais difícil. Mas é basicamente isso. Eu gosto muito de ter um tempo com a minha família, com os meus amigos. Nesse contexto de pandemia tá, né, mais complicado, mas tudo bem. Mas eu gosto de aproveitar, assim, às vezes ter os meus momentos sozinhas, né, que mais são dedicados à leitura, a estudar alguma coisa que me dê prazer. E eu também gosto de estar com pessoas em alguns momentos, em restaurantes, cinema, teatro, adoro essas coisas. Uhum. Legal. E assim, se você tivesse que dar um conselho para alguém que está começando aí na área de enfermagem, né, que está entrando aí no curso, Uhum. que conselho você daria? Não se desespere se você não está gostando do curso e nem do hospital, porque tem saída. A enfermagem não é só isso, tem um mundo de possibilidades de coisas que você pode fazer. E o que eu diria, acho que para qualquer pessoa, não só na enfermagem, mas se você está numa graduação que você não está gostando, dá um tempo, sabe? No sentido de não sai trocando de graduação, fazendo vários cursos. O que a gente vê muito hoje é que as pessoas fazem a graduação, mas elas vão para áreas diferentes. Então, dá uma chance de pelo menos terminar a graduação e depois migrar, fazer cursos profissionalizantes, cursos preparatórios, workshops, participar de eventos e usa a sua graduação como base para galgar outras oportunidades. Então, acho que essa que seria o maior conselho, não só para a enfermagem, mas para todo mundo. Uhum. Até porque a gente escolhe a graduação geralmente quando é muito jovem, né? Que é o que a gente estava até conversando antes de começar a entrevista. Exato. A gente escolhe muito jovem. Quando a gente tem o quê? 16, 17, 18 anos. Poxa, a gente não tem autoconhecimento suficiente para saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, em quem que a gente se espelha. A nossa gama de pessoas à nossa volta é muito restrita. A gente vê os pais dos nossos amigos, alguns familiares, e existe um mundo de oportunidades, pessoas diferentes. Então, eu acho que a internet também está aí para isso, né? Para a gente inovar muito as pessoas que a gente tem contato, buscar novas ideias. Então, também usar a internet para se conectar com outras pessoas, isso é muito legal. Uhum. Legal, muito obrigada. Acho que foi um baita conselho aí que o pessoal saiba aproveitar, né, gente? Por favor. Com Então, tá, certeza. Marcelo, muito obrigada por ter participado dessa entrevista aqui com a gente. Acho que a tua trajetória é realmente muito inspiradora, assim.
e você compartilhou coisas assim muito humanas, né mesmo? Você compartilhou suas dificuldades, né? Compartilhou o burnout, porque a realidade é isso, né, gente? Sim. Não é tudo mil maravilhas que a gente vê no Instagram, realmente assim tem momentos difíceis, tem complicações. Então, obrigada por ter compartilhado essa parte com a gente também, né? Por toda a tua sinceridade, enfim. E é isso. Fico muito grata com a tua participação. Ah, Heloísa, muito obrigada. Eu espero que assim a gente consiga atingir o máximo de pessoas possível. É aquele negócio, se a gente faz a diferença na vida de uma, a gente já está feliz, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui compartilhar minha história. E quem quiser mais saber de alguma coisa, tirar dúvida, entre em contato comigo e a gente vai conversando. Sim, com certeza. A gente vai deixar o Instagram da Marcele aqui, o contato dela, na descrição do vídeo. Então, quem quiser, é só entrar em contato com ela. Então tá, muito Muito obrigada. obrigada, gente. Tchau, tchau.